Segunda, 22 de março. Imã divino. Ouça Isaías 66, 1 a 19. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como que bendiz um ídolo. Como estes que escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem: que o Senhor mostre a sua glória, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu que faço nascer fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam. Porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. O Senhor diz: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal,
e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Pergunta 3. Considerando o momento histórico dos escritos de Isaías, qual é a mensagem fundamental nessa passagem? Por meio do profeta, Deus reiterou o apelo e a advertência que permeiam o livro de Isaías. Ele salvaria e restauraria os humildes que tremiam diante da sua palavra. Como em Isaías 40:1, ele os consolaria, mas destruiria os que se rebelassem contra ele. Esses incluíam os que ofereciam rituais hipócritas, cujos sacrifícios ele rejeitava, bem como aqueles que odiavam e rejeitavam seus fiéis. Também incluíam os que praticavam abominações pagãs, como as praticadas no templo em Jerusalém. Ouça Isaías 66:3. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como que bendiz um ídolo. Como estes que escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações. Pergunta 4. Quais princípios espirituais são revelados nesse verso? Como essa mesma ideia pode ser expressa no contexto do cristianismo e da adoração contemporâneos? Ouça Isaías 66:18 e 19. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Pergunta 5. De que maneira Deus servia como um imã para atrair as nações a si mesmo? Após a destruição de seus inimigos, Deus revelaria sua glória de modo a se tornar como um imã para atrair pessoas a Jerusalém. Ele estabeleceria entre eles um sinal que não foi especificado aqui, mas aparentemente se refere ao sinal mencionado por Isaías. Deus daria ao seu povo alegria e paz e restauraria sua terra. Quando ele revelasse sua glória ao restaurar seu povo após a destruição, isso seria um sinal de seu favor restaurado, assim como ele havia concedido a Noé o sinal do arco-íris após o dilúvio. O que significa tremer diante da palavra de Deus? Por que o Senhor deseja que tremamos diante de sua palavra? Quando não o fazemos, qual é a condição do nosso coração?